Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $45.000. Bitcoin que está corrigindo desde a aprovação e início de negociação dos ETFs. A grande dúvida agora é, será que chegamos no topo? Vamos tentar responder essa pergunta e passar para vocês a nossa estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, primeiramente vamos começar aqui no diário falando um pouco sobre o que está acontecendo no preço. A gente também vai falar um pouco sobre as altcoins, cara. O ETH está quase a $2.700, subindo 2,5%, com o Bitcoin caindo 3%. O que está acontecendo? Também vamos atualizar os indicadores de sentimento aqui e onde as instituições estão se posicionando no momento, tá? Mas antes de começar, não esqueça de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, então primeiramente, eu acho muito importante a gente entender que o Bitcoin ele subiu muito nos últimos meses, nas últimas semanas. Então é natural que depois de um dia de FOMO, não um FOMO só da sardinha, mas um FOMO até institucional, a gente tem uma correção, né? Então a gente está vendo o Bitcoin caindo 2,8%, a gente está vendo o principal ETF, que é o da BlackRock, caindo 2,5%, e é natural que isso aconteça, né? Afinal, nada só sobe, então as correções elas são importantes para limpar um pouco do mercado daquele dinheiro, entre aspas, burro que entrou no momento errado, né? Afinal, o tanto de gente que me ligou, que me mandou mensagem ontem perguntando se era o momento de entrar, não foi pouca coisa, né? Até por isso, ontem a gente fez grandes vendas de Bitcoin, obviamente avisando para os membros, né? Eu até comentei aqui os motivos que fizeram a gente fazer uma grande venda, né? O primeiro motivo é que a gente está falando há muito tempo dessa zona entre 49 e 50 mil dólares como uma zona de resistência, né? O segundo motivo é o FOMO claro pelo ETF, como eu disse para vocês. Cara, eu recebi umas 10 ligações, cara que não conversava comigo há 3 anos mandou mensagem. Então, assim, o FOMO foi muito claro, né? Mas o principal não são essas coisas um pouco subjetivas, mas com objetividade a gente olhar os gatilhos para a nossa tomada de decisão. E a gente teve 11 milhões de dólares de liquidação naquele topinho e, ao mesmo tempo, que a gente teve 320 milhões de dólares de compra a mercado lá na região dos 49. Ou seja, se a gente está num FOMO de ETF e as pessoas não só estão falando muito sobre isso, mas estão comprando, a liquidez está sendo captada lá em cima, o que a gente faz? A gente vende os nossos bitcoins de longo prazo. Esse é um dos objetivos do programa de membros. A gente vender bitcoin nos 49, não para vender para sempre, mas agora a gente fica de olho para as retrações do movimento para comprar pensando no longo prazo. E onde que seria essa retração? Para mim, a partir daí, a gente teria que traçar um Fibonacci lá do fundo dos 24, tá bom? Seria um Fibonacci, assim, bem conservador, mas é um Fibonacci que para mim faz total sentido. E eu diria que se o preço for na região abaixo dos 40 mil dólares, nós estaremos de olho para compra, tá bom? Enquanto não for ali, no longo prazo não tem muita discussão no Bitcoin. A gente vai olhar para altcoins que, beleza, as altcoins estão voando, né? A gente está vendo a dominância despencar, estava 54%, agora está 51%, mas altcoins ainda continuam baratas em relação ao Bitcoin quando a gente olha no longo prazo, né? Então, a gente está torcendo para uma correção no Bitcoin, não só para a gente comprá-lo, mas também para comprar altcoins a bons preços, beleza? O próprio ETH, que eu já quero começar a fazer análise para vocês aqui, cara, está numa tendência de alta maravilhosa, e a gente, inclusive, pode ter um long nele, caso ele dê a oportunidade ali nos 2.400 dólares, tá bom? Mas o que está acontecendo, então, né? Na minha visão, a gente estava com um FOMO muito direcionado no Bitcoin. Agora que o ETF foi aprovado, agora que esse FOMO, essa incerteza saiu, as pessoas podem começar a investir um pouco mais nas altcoins. E é claro que isso é um fator de risco, sem sombra de dúvida, tá? Afinal, lembra que a gente estava falando com vocês que era muito bom que o Bitcoin estava subindo sozinho? Agora, com o Bitcoin caindo e as pessoas correndo para as altcoins, é um fator de risco sem sombra de dúvida. Ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, é algo natural. Afinal, a gente subiu muito e muito rápido, cara. A gente estava na máxima do ano aqui há 3 dias na dominância. Então é natural que isso aconteça,
mas a gente não pode esquecer que isso, sem sombra de dúvida, é um fator de risco que a gente tem que levar em consideração. Se o preço está caindo e as pessoas não estão comprando Bitcoin, estão indo para as altas, é um sinal de perigo, beleza? Mas, como eu disse para vocês, é um sinal de perigo que não me deixa fazer compras de Bitcoin no longo prazo. A minha ideia agora, sim, fazer trades e tal, no curto, médio prazo, legal. Mas no longo prazo a gente tem que esperar a retração do semanal, beleza? Tranquilo. Continuando falando um pouco sobre o sentimento. No sentimento, eu destaco alguns pontos, tá bom? O primeiro deles é que a gente... Vamos começar pelos pontos positivos. A gente tem uma divergência mega bullish no CVD. O nosso CVD, ele tá despencando, ele tá na mínima histórica, tá bom? Então o CVD cumulativo volume delta, se você não conhece esse indicador, ele mostra compras e vendas a mercado, o delta, ou seja, a diferença entre compras e vendas a mercado. Tem um vídeo no canal falando sobre ele, ele tá na mínima histórica. E o Bitcoin tá nos 44.700, ou seja, o que a gente está vendo aqui é um Bitcoin fazendo máximas atrás de máximas, corrigindo agora, beleza, mas esse indicador fazendo mínimas atrás de mínimas. Inclusive, quando eu pego aqui no 4 horas, ó, já tem uma venda significativa de mais de 350 milhões de dólares. Lembra no começo do vídeo que eu te falei que foi uma venda de 320 que fez a gente vender nos 49? Agora a gente tem uma venda desse tamanho aqui abaixo. A gente pode estar, inclusive, num ponto importante. Isso aqui dita para mim que a maior probabilidade que a gente seja diante de uma correção, não de uma nova tendência de baixa. Porém, mesmo acreditando nisso, para mim a gente poderia ter um trade aqui, não uma compra de longo prazo. Uma compra de longo prazo, para mim, de maneira muito clara, tem que ser caso a gente tenha uma correção de longo prazo, caso a gente tenha uma retração no semanal. Tranquilo? Então, o CVD é um ótimo fator. Tá? Quando eu olho aqui outros indicadores, as vendas a mercado, acabamos de ter uma baita venda, então é um ponto positivo. A gente começa a ter algumas liquidações grandes abaixo, é um ponto positivo. Quais são os pontos negativos aqui? O long short ratio, cara. O long short ratio, para mim, começa a ficar um pouco preocupante. A gente está quase com 2 longs para cada short, né? Lembra, cara, que a gente ficou praticamente todo esse ano com o long short ratio abaixo de 1 ou muito próximo a 1. Agora a gente ir para 2 é um sinal de perigo, sem sombra de dúvida, tá bom? E uma coisa que eu não gostei também, que a gente até discutiu agora no live trading, foi esse aumento de open interest no curto prazo aqui. Não é um aumento grande, não é um aumento que me preocupa no longo prazo, mas eu realmente vou ficar mais tranquilo caso a gente consiga romper de volta essa região aqui dos 46 mil dólares, beleza? A gente deixou uma resistência aqui com um aumentozinho de open interest, o que é um mau sinal no curto prazo, beleza? Passou dos 46, cara, eu acho que a gente tem tudo para fazer um movimento de recuperação forte, quem sabe retestando máximas próximo dos 49 mil dólares, beleza? E outro ponto negativo também que a gente pode ver é que as sardinhas estão comprando, beleza? Não é um indicador que a gente usa para tomada de decisão, a gente ainda está no backtest, digamos assim, mas eu preciso falar com vocês que as sardinhas estão comprando nessa queda, que seria um mau sinal no curto prazo, beleza? Cara, então, resumidamente aqui, eu diria que a gente está num cenário de risco para compra de longo prazo, ou seja, eu não estou comprando Bitcoin no longo prazo, na verdade a gente vendeu ontem Bitcoin no longo prazo, ao mesmo tempo que a gente pode estar tendo boas oportunidades de trade no médio e curto prazo, beleza? E, ao mesmo tempo, a gente fica de olho agora para essas retrações do Bitcoin. Passou dos 46 mil dólares, seria um ótimo sinal, seria um sinal de demonstração de força para a gente minimamente ir retestar as máximas. Antes disso, cara, para quem está um pouco mais avesso ao risco aí, entenda que a gente pode ainda ter bastante volatilidade, a gente está subiu 200% aí, sem corrigir, então não seria nada de outro mundo a gente ver o Bitcoin abaixo dos 40 mil dólares e, sinceramente, eu torço para que isso aconteça, apesar de eu não acreditar, se não ficou claro no vídeo, eu ainda acho que a gente não formou o topo global do movimento, eu acho que a gente está fazendo uma correção para continuar a tendência de alta e possivelmente fazer o rompimento desse topo aí em algumas semanas, dos 49, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade.